Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje vamos trazer informações sobre o combate ao tráfico de pessoas, tema da campanha da fraternidade deste ano, e ainda reportagens sobre um grupo de jovens católicos que dão exemplo de fé e cidadania nas praias da cidade, e ainda sobre o trabalho de uma irmandade em Salvador que reúne tradição e solidariedade. O Chão e Paz está no ar. Para evitar que mais pessoas sejam exploradas por aliciadores, a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, através da rede Um Grito pela Vida, realiza capacitações de agentes nas comunidades de Salvador. A irmã Ana J. da Silva, que faz parte dessa articulação, explica de que forma é feito esse trabalho. Hoje eu recebo aqui a irmã Ana J. da Silva, da rede Um Grito pela Vida, CRB. Irmã, muito obrigada pela sua participação aqui no Chão e Paz. Obrigada, Luana. É uma alegria também para nós, como membro da rede, fazer parte desse programa juntamente com os telespectadores. Que bom, o prazer é nosso em receber a senhora aqui. A campanha da fraternidade desse ano faz um convite à igreja e à sociedade a combaterem o tráfico humano. E a CRB, a rede Um Grito pela Vida, já faz isso. De que forma vocês trabalham? A Rede Um Grito pela Vida, que também é oriunda do Talitha Kum, como um organismo internacional, que foi criado em 2004 para poder combater essas questões que já haviam, que já aconteciam, mas que não eram tão emergentes, tão vistas. Então, a CRB Nacional criou, juntamente com a Talitha Kum, esse movimento para poder prevenir e combater o tráfico de seres humanos. E uma alegria muito grande perceber que a Igreja do Brasil não está alheia aos acontecimentos do mundo, e ela lança uma campanha em que mostra que Cristo nos chamou para a liberdade, mas, no entanto, a sociedade atual, ela ainda escraviza, ela ainda explora e ela ainda coloca os seus irmãos como vítimas da exploração de modo geral. Vocês costumam, para poder combater esse crime tão perverso, vocês costumam fazer capacitações. Como é que funcionam? Que tipo de orientações são passadas nessas capacitações? A Rede Um Grito pela Vida, ela trabalha com sensibilização, com conscientização, de uma maneira para prevenir. Porque uma vez que, daí o nome de enfrentamento, enfrentamento não se trata de enfrentar com armas nem com forças, mas com consciência, sabendo o que está acontecendo. Uma vez que você sabe as causas, que você conhece a maneira de agir do grupo, então você tem melhores maneiras de perceber os sinais de manifestação, de atuação desses aliciadores e, consequentemente, você pode enfrentar dizendo não e sensibilizando outras pessoas para perceberem a maneira deles agirem. Então, nós fazemos palestras em escolas, em igrejas, em núcleos de vida religiosa, fazemos atuação em shopping, em grande movimento, onde tem pessoas, nós fazemos sensibilização, porque todos nós somos sujeitos, somos vítimas ou então somos pessoas de risco nessa grande rede que é o tráfico de seres humanos. E eles costumam abordar as pessoas prometendo, oferecendo sucesso profissional, seja na área da música, do esporte ou em qualquer outra área. Isso acaba deixando a pessoa vulnerável, né? Os aliciadores, eles são muito inteligentes, mesmo porque não são pessoas que trabalham de maneira elementar, são muito inteligentes, envolvem grandes sumas de dinheiro, então eles percebem a sua condição social. Então, por exemplo, as grandes vítimas são as mulheres brasileiras, sobretudo porque nós temos situação de risco social. Então, é um trabalho que às vezes você trabalha, muitas vezes não tem um dinheiro satisfatório, o seu companheiro que às vezes não lhe dá não lhe dá condições de vida, abandona. Então, os aliciadores vêm com propostas maravilhosas de que você vai sair dessa vida, você vai ganhar uma boa vida, vai ser muito bem respeitada, né? E dinheiro que a pessoa fica pensando, abre os olhos e o coração, porque vai mudar de vida, vai ter grandes sumas de dinheiro e voltar para o seu país em condições melhores. Só que isso aí não passa de uma falsa promessa de propaganda enganosa, em que uma vez que eles aliciam, eles transportam e eles mantêm retida, de modo que a pessoa vai se tornar vítima de uma grande rede de exploração, sobretudo sexual e também com trabalho forçado. Ser cristão é colocar em prática os ensinamentos de Jesus em qualquer lugar. É com esse espírito que o grupo Católicos que Surfam
pratica o esporte nas praias de Salvador. Nascido em Brasília e criado em São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, Frei Rogério Soares só conheceu o mar aos 20 anos de idade e o encantamento foi imediato. 10 anos depois, foi convidado pelo administrador Dários Quadros a fazer parte de um projeto que reúne jovens cristãos em torno de um esporte essencialmente ligado a essas águas. Tem o mar como uma expressão de amor de Deus para com a humanidade. Eu sinto a força da misericórdia do Pai por meio das águas. É um lugar que me traz paz, que me traz tranquilidade, que me traz harmonia. Formado por aproximadamente 20 pessoas, com idades entre 16 e 30 anos, o grupo existe desde 2010 e tem como objetivo dar o testemunho de que fé e surf caminham juntos. Por isso, antes de entrar no mar, além de preparar a prancha com todos os detalhes que isso exige, eles também costumam preparar a alma. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Dai-nos a tua bênção e a graça. Praticando o esporte, estejamos mais perto de ti, teu Filho nosso Senhor. Amém. Tudo isso começou a partir da inspiração de um surfista veterano que decidiu aliar uma antiga paixão àquilo que se tornaria seu novo projeto de vida, no momento em que se converteu. Comecei a ter um diálogo com Deus, aqueles diálogos mentais que a gente tem com Deus, e sentia que Deus, como se Deus me perguntasse: e aí, eu te dei um talento e você está fazendo o que com esse talento que eu te dei? A conexão do grupo Católicos que Surfam com o sagrado vem da vivência religiosa na paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba, onde Frei Rogério é pároco. Lá, ele dedica a sua profissão de fé e pede a Deus inspiração para cumprir a missão que lhe foi dada. Quando eu descobri a possibilidade de surfar, e isso seria uma ótima oportunidade para atrair os jovens para orar, para rezar, para ir à igreja, então eu não pensei duas vezes. Eu menos esperava, eu estava participando do ECC e aí o Frei Rogério sentou na minha mesa. Aceitei o desafio, aceitei o convite, vamos lá, fundamos um grupo e estamos aqui há 4 anos. Ele não tinha essa experiência, né? Porque ele é do interior do Piauí, então ele eu não conhecia assim, não tinha intimidade com o mar. Foi muito difícil, porque eu conheci o mar com 20 anos de idade, eu aprendi a nadar com 30 anos de idade, então as primeiras aulas elas foram desafiadoras, porque eu tinha insegurança, não conseguia me equilibrar bem na prancha, mas a força de vontade, o querer, me levou para frente. Hoje assim, sou um grande surfista, mas eu me divirto. No tempo que sobra entre os compromissos do dia a dia, Frei Rogério costuma ir à praia, geralmente às segundas-feiras, para manter a prática. Eu deveria surfar uma vez por semana, que é o tempo que eu disponho aos sábados. Nem sempre eu consigo, pelos grandes afazeres que o padre tem, mas é uma vez por semana mesmo. Entre uma onda e outra, não é raro ver os católicos que surfam retirando o lixo das areias da praia, minimizando a poluição e sendo exemplo de oração e de respeito à natureza. Nascemos da escuta a Deus, movimento que leva a sua palavra, a oração, a fé, o temor, a surfistas das praias de Salvador, ou seja, de onde for, católicos que surfam obediência. No próximo bloco, você vai saber como a CRB lida com as denúncias sobre tráfico de pessoas. Agora nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já.
abertas as inscrições para o Campeonato Beneficente de Futebol promovido pela Pastoral dos Coroinhas. O evento, dedicado a São Domingos Sávio, acontecerá no dia 4 de maio, no Seminário Central São João Maria Vianney, na Federação. Você encontra outras informações no portal www.arquidiocesesalvador.org.br. De 28 a 30 de março, acontece em Salvador o Congresso Nacional da Pastoral da Saúde, que terá a participação de agentes, profissionais da área e religiosos envolvidos no tema. Para saber outros detalhes sobre este evento, basta acessar o portal www.pastoraldasaudenacional.com.br. A rede Um Grito pela Vida encaminha as denúncias recebidas sobre tráfico de pessoas para as autoridades responsáveis por investigar esse crime. A irmã Najada Silva, integrante do grupo, fala sobre os cuidados que as famílias devem ter com parentes que moram no exterior. E vocês recebem denúncias de pessoas ou famílias que estão passando por essa situação para poderem fazer uma orientação com relação a essa situação? Essa sensibilização leva a pessoa que, por exemplo, tem o seu familiar em outro país, que muitas vezes leva muito tempo sem receber uma notícia que não sabe onde é que está, é fazer com que a pessoa tome consciência de que caminhos ela deve seguir para fazer a denúncia, né? Porque, como se trata de uma rede altamente organizada, então nós ainda não temos o suporte necessário como rede religiosa para fazer a denúncia, mas nós suscitamos nas pessoas que elas encaminhamos para que elas possam fazer a denúncia a quem de direito, que nesse caso é uma situação de polícia, né, da Interpol, da Polícia Federal. Então, nós encaminhamos, sobretudo, tem vários telefones que elas poderão fazer essa denúncia, não é mantido o seu nome em obscuro e ela pode fazer esse tipo de conduta. E aí vocês buscam parcerias com esses órgãos também para poder fazer esse trabalho? Exatamente, porque sozinho ninguém é capaz, porque a rede é muito bem articulada. Então a gente tem que se articular também para poder orientar. Nos fortalecer dos elementos necessários para fortalecer essa rede. E de uma forma prática, irmã, durante essa sensibilização que vocês fazem nas escolas, nas igrejas, nos shoppings, em outros lugares, quais são as orientações, as recomendações que vocês fazem para as famílias e para possíveis vítimas desse crime? Uma coisa é importante dizer que o aliciador não está perto, não está longe de nós, está muito perto. E ele percebe as nossas necessidades. Por exemplo, levar a pessoa a perceber que muitas vezes, quando você está em situação difícil, precisando de dinheiro, perdeu o emprego, o companheiro abandonou, né? Alguém disse que você vai ganhar muito dinheiro em outro país, que você vai ser modelo, que você vai ser jogador de futebol, que você vai ter uma vida melhor. Então, preste bem atenção a esse tipo de oferecimento. Ninguém ofereceria se não tivesse um retorno que valesse muito a pena, né? Então, a orientação é dessa. Preste atenção nos oferecimentos de vida fácil lá fora. Certo, irmã. E esse assunto vai ser abordado também no dia 23 de fevereiro, num seminário que a ASA está articulando junto com a CRB, a Rede Um Grito pela Vida. Como é que vai funcionar esse seminário? Esse seminário é uma tomada de decisão, é uma iniciativa da Arquidiocese de Salvador, que prepara as pessoas para tomarem consciência e abraçarem de fato a causa da campanha. E essa nada mais é do que, em se tratando dessa campanha, para a liberdade que Cristo nos libertou, é uma chamada global, porque, na verdade, 2014 é o ano da Copa. E quando envolve a Copa, muitas pessoas vêm para o país. E, em meio a essas pessoas que vêm torcer, vem aqueles também que vêm torcer em causa do tráfico. Então, uma vez participando desse seminário, é bom perceber o que vai ser colocado para você ficar alerta, atento à possibilidade de, em meio àqueles torcedores verdadeiros, ver os falsos que vêm realmente aliciar e transportar os nossos irmãos brasileiros para outros países. Então, é importante participar desse dia do seminário que vai tratar desse assunto e conscientizar as pessoas de como abraçar a causa da campanha, que não deve terminar com a paz, mas deve terminar porque a questão é muito séria. Com certeza. E quem está em casa e se interessou em participar desse seminário, pode fazer como para se inscrever? Onde é que vai ser também essa discussão? De certa forma, é sempre bom procurar a paróquia, porque você vem pela sua paróquia, né, na paróquia que você vai atuar, e
encaminhar o nome para aqui, para a Arquidiocese de São Salvador, onde terá esse dia de seminário. Então, procurar as questões, a razão de comunicação, né? Trazer para o setor de comunicação e oferecer o seu nome como disposição. Não oferecer o seu nome, mas se colocar à disposição para participar e atuar nessa grande chamada da Igreja do Brasil, que é para a Campanha da Fraternidade 2014. E como é que vai ser, irmã, a dinâmica desse seminário? Quem é que vai participar? Quais são os assuntos, as abordagens, né, sobre esse tema? Certamente vamos falar sobre a questão do Tratado de Palermo, né, o tratado que reuniu pessoas do mundo inteiro para criar um tratado que viabiliza um tratado adicional às Nações Unidas. A gente vê como a questão da Rede Grito pela Vida envolve o mundo inteiro, em que existem alguns elementos para reprimir, denunciar o tráfico de seres humanos, né? E aí nós vamos nós vamos ter as questões da Rede Grito pela Vida, da CRB, como é que nós fazemos o nosso trabalho, o Ministério Público também com uma maneira de como abordar, como denunciar e as orientações necessárias que devem acontecer em vários meios, caminhos de entrada no país, aeroportos, rodoviárias, né, estradas BR, como é que deve fazer para poder evitar que os aliciadores concluam seus objetivos. Certo, irmã. A senhora já passou 3 anos na África, né, numa missão, e isso teve alguma relação com a sua vocação para servir dessa forma o irmão, o próximo? Em verdade, Luana, eu acho até interessante do ponto de vista de que é mulher, né? E a gente pode observar que as mulheres são sempre vítimas, as maiores vítimas da rede do tráfico, né? Então, eu como mulher negra, baiana, né? E percebo assim, onde está o grito dos mais necessitados, né? Das pessoas em risco, é lá que nós vamos. Na época em que eu fui trabalhar como enfermeira numa situação de risco, que era criança de 0 a 10 anos. E criança de 0 a 10 anos ainda continua sendo suscetível de doenças. E lá eu pude atuar tentar elevar o nível de saúde dessas crianças, né? Passei lá esses anos e sanada a necessidade, que ainda não sanou a necessidade, mas o período que eu pude ficar lá. E hoje o grito é aqui, né? Então, acho que todas as mulheres, não digo também os homens, mas também as mulheres, que são as maiores vítimas, elas devem se unir nesse combate, né? E hoje a razão de estar aqui é essa, né? Onde quer que exista um grito em direção a uma solução, a gente está ali para poder fazer força e também aumentar esse grito a fim de que as soluções cheguem. Estão disponíveis no Centro de Pastoral, no Garcia, os envelopes para a coleta da solidariedade, que podem ser retirados por párocos, religiosos e membros das equipes de campanha e liturgia, de segunda até sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A coleta da solidariedade é o gesto concreto da campanha da fraternidade e vai acontecer no domingo de Ramos, dia 13 de abril. Outras informações pelo telefone 4009-6670. A paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem está recebendo chapas de raio-x para fazer reciclagem. O dinheiro arrecadado será destinado para a manutenção do site e do jornal O Passionista. Se você tiver interesse em colaborar, pode fazer as doações na Secretaria Paroquial ou solicitar o recolhimento em casa pelos números 3312-0407 ou 9935-8514. O Chão e Paz faz mais um rápido intervalo. A gente volta já. Mais de 2 milhões de pessoas são traficadas por ano em todo o mundo, de acordo com a ONU. A irmã Ana Jada Silva, da Rede Um Grito pela Vida, defende o fortalecimento das políticas públicas para que esse número seja reduzido. E qual é, irmã, a maior dificuldade para lidar com esse tipo de problema social que é tão preocupante? Em verdade, é necessário dar as mãos, porque essa rede, essa questão do tráfico, ela envolve uma soma muito grande de dinheiro. Segundo a ONU, cerca de 2.400.000 pessoas são traficadas por ano. E envolve essa rede cerca de 30 bilhões de dólares. Uma pessoa traficada, ela rende cerca de 30 mil dólares para os bolsos da organização. Então, é necessário que haja políticas públicas
que as pessoas estejam envolvidas, muita gente de olhos abertos, para não permitir que essa situação ganhe peso, ganhe fama, né? Porque se as pessoas não estão atentas para poder perceber onde os aliciadores estão, onde os transportadores estão, onde estão os guias, onde estão os serviços mal orientados que às vezes dão documentos falsos, se você não perceber, você vai ainda aumentar as fileiras desse grupo para poder ganhar somas de dinheiro em torno da escravidão e da exploração dos nossos irmãos. Isso mesmo, por isso que a igreja se debruça sobre esse tema esse ano para combater, né, essa questão que é o tema da campanha da Fraternidade 2014. Está todo mundo, inclusive, convidado para o seminário que vai discutir essa questão. Muito obrigada, irmã, pela participação aqui no Chão em Paz. Obrigada, Luana. Eu gostaria ainda de apenas dar uma palavrinha, dizendo que o Papa João Paulo II, ele já dizia, já nos chamava que o tráfico de pessoas humanas constitui uma ofensa chocante contra a dignidade humana e uma grave violação dos direitos humanos. E o Papa Francisco, recentemente, ele disse que o tráfico de pessoas é um crime contra a humanidade. Temos que unir forças para libertar as vítimas e traçar esse crime cada vez mais ofensivos que ameaça para lá dos indivíduos os valores que fundam a sociedade. Obrigada a você e a toda a equipe. Eu que agradeço a participação e o recado aí para os telespectadores do Chão em Paz. Obrigada. As obras sociais mantidas pelo Convento do Desterro têm uma fonte de renda famosa na cidade, a venda de licor, feito por uma das irmãs da congregação. São mais de 20 sabores e a demanda é grande, mas a receita é cercada por um segredo guardado há séculos. Genipapo, tamarindo, passas e rosas. Esses são os licores mais vendidos entre os 23 tipos produzidos no convento de Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré. Para chegar a este resultado, o processo é longo. Pelas irmãs Clarice, elas deixaram, para as irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus e a gente deu continuidade. Irmã Maria herdou uma tradição que começou há mais de 400 anos. Hoje, ela é responsável pela fabricação, que soma 60 litros por mês da bebida, famosa não apenas em Salvador. Fui convocada a ficar no licor e agora eu tenho que abraçar. Isso é muito procurado, Portugal, os alemães também, Curitiba, Pernambuco, em vários lugares aqui do Nordeste e nos outros também países. A dedicação é intensa. Por dia, ela passa pelo menos um turno no espaço dedicado à produção e armazenamento do licor. As tarefas não estão restritas às etapas químicas da confecção. A higienização do ambiente é fundamental para não haver contaminação. E o tempo destinado a essa atividade deve aumentar. Afinal, os pedidos serão mais frequentes nos próximos meses e a preparação começa agora. Estou me preparando bem para a Copa, que eu estou vendo aí que vai ser uma folia muito grande, E eu tenho que me preparar de ter o produto para mostrar o produto para o povo. Quais são os períodos que vendem mais? O mês de junho é muito procurado. O povo procura mesmo, Porque falam que o licor bem preparado, o licor bem limpo, o licor purificado, como se fala, Licor mesmo forte. A procura é grande, assim como o mistério em torno da receita para tanto sucesso. Nem a Madre Superiora, só as irmãs que já passaram pelo licor que sabem o segredo. Os preços das garrafas variam entre R$10 e R$35 e a renda é revertida para projetos sociais mantidos pelo Convento do Desterro, que tem outra especialidade tão famosa quanto o licor, os sequilhos. São sequilhos de coco com maisena, coco com baunilha, temos casadinho, carequinho, sequilho salgado que é de queijo, temos de creme de cebola que é o cebolinha. São as variedades. Para este especialista, produtos feitos por organizações religiosas representam formas de presentear o outro, promovendo o bem e fugindo do consumismo. É preciso saber o que comprar, O
que está sendo lembrado através desse artigo que eu estou comprando. E não só o que comprar, mas onde comprar, né? Então, quando você refere aí às freiras, certamente que o produto que elas vendem é muito mais do que um produto que atende a um determinado nicho de mercado. É um produto que se destina a alguma necessidade que faz sentido. As nossas irmãs estão ficando poucas, estão envelhecendo e não tem outras irmãs para vir ficar no licor. Aí a irmã Inês abraçou, né? Nós encerramos aqui esta edição, mas você pode manter contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você fica sabendo o que acontece na nossa igreja e revê outras edições do programa. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.